lá no Velho Testamento, primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. A partir do verso de número 30, que é o embate entre Elias e os profetas de Baal. Esta manhã, enquanto eu estava orando, já era quase 1h da tarde, e desde a manhã eu estava na presença de Deus. Deus trouxe esse texto ao meu coração e eu quero ler com vocês nesta hora. Todos encontraram, amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém? Deus seja louvado, Deus seja glorificado por sua eterna e soberana palavra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Dependemos inteiramente de Deus para a ministração desta palavra, para que esta palavra possa nos ensinar, para que esta palavra possa nos orientar. Glória a Deus. Não tenho eu, nesta noite, a intenção de
emocionar ninguém. A minha intenção é de instruí-los na palavra de Deus, para que a palavra possa gerar um milagre na sua vida. Amém? Ela é uma semente fiel. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz que produz. Amém? A história que nós lemos nesta noite não é uma história desconhecida. Então, nós temos facilidade, temos familiaridade com o texto, e todos nós que já estamos aí há um bom tempo na igreja, conhecemos a história e este momento em que Israel está vivendo, um momento conturbado, cocheando entre dois pensamentos. O próprio Elias chama a atenção deles, porque Acabe casa-se com Jezabel, e Jezabel traz os costumes do seu país, e essa mistura trouxe um problema muito sério para dentro de Israel, e fez com que a aliança do povo de Deus com Deus fosse quebrada. Exatamente porque o texto diz que nem altar eles tinham, o altar estava quebrado. E então há um momento em que Elias, ele desafia aqueles profetas de Baal, que estavam ali a profetizar mentiras, a profetizar somente para agradar a Jezabel e a Acabe. E ele disse: vamos para o Carmelo e vamos buscar a Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês conhecem a história. E aí vai, os profetas de Baal aceitam o desafio, lamentam, choram e nada acontece. O Elias foi assim um pouco debochado, né? Porque quando o crente está bem na direção de Deus, ele é um pouco debochado, né? O Elias até foi um pouco debochado e disse assim: não, grita mais alto, quem sabe está dormindo, né? De repente almoçou agora e está tirando um cochilo. Então, grita mais alto aí, de repente ele está dormindo e vai ouvir, né? E não deu nada, não acontece nada. Aí chega a hora de Elias, verso 30, onde nós lemos. A Bíblia diz que Elias chama o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. E a Bíblia diz então que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então vocês percebem que no momento em que Israel está vivendo este momento, eles estão totalmente desligados de Deus. Sem altar, sem Deus. Sem altar, sem comunhão com Deus. Sem altar, sem aliança com Deus. O altar está quebrado. Significa que o povo não estava conversando com Deus. Significa que o povo não estava falando com o Senhor, buscando a Deus. O negócio deles era ouvir os profetas de Baal. O negócio deles era ouvir engano. Mas a Bíblia está dizendo que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. O altar no Velho Testamento, irmãos, ele traz uma mensagem muito profunda para as nossas vidas. O altar no Velho Testamento traz uma mensagem muito importante para nós, porque o altar no Velho Testamento é o ponto de encontro entre o homem e Deus.
Quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão, no verso 6, no verso 7, Deus fala a segunda vez com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão edifica um altar e ele começa a buscar, a invocar o nome do Senhor. Então, o altar no Velho Testamento é o lugar de relacionamento com Deus. É o lugar de comunhão com Deus. É o lugar de cultuar a Deus. É o lugar de ofertar as oferendas para Deus. O holocausto, as ofertas pacíficas, os cultos de ação de graça, tudo era oferecido no altar. Então, sem altar, sem vida espiritual. Sem altar, sem vida com Deus. Então, no altar era aonde o homem se encontrava com Deus. Você pode observar na vida de Abraão, eu acho isso muito bonito na vida de Abraão. Até, eu acho que no capítulo 28 de Gênesis, você vai encontrar Abraão construindo altar. Todo lugar que Abraão ia, ele construía um altar. E a Bíblia diz que ele construía um altar e invocava o nome do Senhor. Ele mudava de cidade, mudava de lugar. Primeira coisa que ele fazia, armava sua tenda, fazia um altar e invocava o nome do Senhor. Porque o altar é o lugar de comunhão com Deus. O altar é o lugar de relacionar-se com Deus. Então você percebe que nesse período em que Israel está vivendo sobre a dinastia de Acabe, é um período em que o altar de Israel está quebrado. É um período em que o altar de Israel não está funcionando. Então, percebe-se que não há um relacionamento com Deus verdadeiro. Percebe-se que não há um relacionamento, porque relacionamento só há a partir do altar. O altar é o ponto de encontro. Pastor, o senhor está falando do Velho Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 13 da carta aos Hebreus, o verso de número 10, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que nós também temos um altar. Qual é o nosso altar, pastor? É o mesmo altar que Cristo se ofereceu para Deus em cheiro suave. Qual foi o altar que Cristo se ofereceu para o Pai? A cruz. O altar do crente é a cruz de Cristo. O altar do servo de Deus é a cruz de Cristo. Porque lá foi o altar aonde ele se ofereceu a Deus e disse para Deus: está consumado. E a Bíblia diz que Deus recebeu a sua oferta como cheiro agradável às suas narinas. Voltando um pouco para entendermos um pouco mais sobre o altar, depois falaremos outras coisas que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Altar é o ponto de encontro com Deus. É aonde o homem se relaciona com Deus. Sem altar, sem relacionamento. Êxodo capítulo 20, bastante conhecido, porque Êxodo 20 é exatamente o texto do Decálogo, dos 10 mandamentos. Nós vamos ver a partir do verso de número 23,
Êxodo, capítulo 20, versículo 23 até o 26. Aqui nós vamos ter alguns princípios de Deus, que é o próprio Deus falando com Moisés sobre o altar. Os princípios de Deus sobre o altar. Veja bem o que diz aí a palavra do eterno Deus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, Deus passa uma lei sobre o altar, e Ele diz que é no altar aonde se sacrifica, é no altar aonde se oferece os sacrifícios de holocausto, é aonde se oferece as ofertas pacíficas, que são ofertas de ações de graça, das ovelhas, das vacas, e ele diz, e em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, aonde? No altar. Virei a ti e te abençoarei. Enquanto você estiver me cultuando com o seu altar da forma que eu determinei, enquanto você estiver oferecendo a sua consagração total, que é o holocausto é uma oferta que era totalmente queimada para Deus, e ela tem o símbolo de consagração total para Deus, porque não sobrava nada, tudo era queimado no altar para Deus. Então Deus está dizendo, quando você se consagrar totalmente para mim, quando você trazer a sua oferta de gratidão para mim, das tuas ovelhas, das tuas vacas, em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, no altar que você está buscando a minha presença, virei a ti e eu te abençoarei. Então o altar é o lugar de culto, irmãos. O altar é onde nós cultuamos a Deus, é onde nós ofertamos as nossas ofertas para Deus, o nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor ao Senhor. E a Bíblia, o Senhor promete na sua palavra, que enquanto nós estivermos no altar, oferecendo a nossa oferta a Ele, a Bíblia, Ele diz assim, eu virei a ti e te abençoarei ali, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda tem mais, ainda tem mais. No verso de número 25, eu estou apenas passando alguns princípios do altar para vocês. Vocês percebem que é no altar que Deus nos abençoa. É no altar que Ele nos abençoa. Então tem que ter vida no altar. Quer bênção? Tenha vida no altar. Sem vida no altar, sem bênção. Virei ali a ti e te abençoarei. Verso de número 25, preste bem atenção. E se me fizeres um altar de pedras, não o fará de pedras lavradas, e sobre ele, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Veja bem, esse texto ele é interessante. Sobre o altar. As pedras do altar não podiam ser mexidas, ou seja, elas tinham que ser do jeito que pegava na natureza,
tinha que ser colocada no altar, ela não podia ser mexida, trabalhada. Buril é uma peça de ourives que muda a forma das pedras. É uma ferramenta de lapidar. Então Deus está dizendo assim: olha, as pedras do altar têm que ser da forma que eu criei. As pedras do altar não têm que ser do jeito que você quer. As pedras do altar não podem ser mexidas, mudadas. As pedras do altar não têm que ficar bonitinhas ao seu modo. Você não pode mexer nas pedras do altar, mudar o formato dela. Do jeito que ela era pegada lá na natureza, tinha que ser colocada no altar, não podia mexer nela. O nosso altar não pode ser mexido, irmão. Tem muita gente que está querendo mexer no altar. Não tem, irmão. A cruz de Cristo vai continuar sendo a cruz de Cristo, lugar de sacrifício. Não tem como mudar o evangelho, irmãos. Não tem como mudar as coisas de Deus. Não tem como colocar do meu. Não, vamos facilitar, vamos mexer, vamos fazer do nosso jeito. Não, a pedra do altar não pode ser profanada. Se você passar o buril para ficar do teu jeito, do teu gosto, do teu modo, Deus diz: você vai profanar o altar. Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu fiz, tem que ser do jeito que está na natureza, tem que ser do jeito que eu produzi, tem que ser do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Não pode mexer, não pode mudar o formato da pedra do altar. E agora vai apertar um pouquinho mais, tá? Isso aqui é apenas uma introdução para você entender um pouco sobre o altar. O verso de número 25, quem está com a Bíblia aberta, deixa eu ver. Estão aí com a Bíblia aberta no verso 25? Eita, maravilha. Então vocês já perceberam que o altar é o lugar onde Deus nos abençoa, é onde nós cultuamos a Deus e é onde Ele vem para nos abençoar. Mas que não pode ser mexido, não pode ser mudado. Verso de número 26. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Primeiro, o altar deles não poderia parecer com o altar dos cananeus, que tinha degraus. O altar de quem servia a Deus tinha que ser diferente. E Deus está dizendo: olha, você não poderá subir por degrau ao meu altar, o altar de Deus. E Ele diz: por que não poderia subir no altar através de degraus? E Ele diz: não faça isso, para que não aconteça que apareça a tua nudez. O altar do Senhor, irmãos, não é lugar de sensualidade. O altar de Deus não é lugar de lascívia. Quem ministra no altar de Deus não pode chamar a atenção para si, não pode estar no altar sendo desejado por outra pessoa a não ser Deus. Porque quando há
alguém no altar, mas que está aparecendo a sua nudez, que tem sensualidade, que tem lascívia. O que é isso, pastor? Pecados de pensamento. A pessoa olha para o outro e por causa da nudez, da forma de se vestir, causa sensualidade, lascívia, e ele começa a pensar coisas que não deve na mente. Paulo diz: não defraudeis ao seu irmão. Defraudar ali significa não provoque no seu irmão um desejo que não possa ser satisfeito fora do casamento. Nunca mais você vai mandar eu pregar em vigília, né? Então no altar não pode ter lascívia. No altar não pode ter sensualidade. Quem ministra no altar tem que ser desejado apenas por Deus. Quem ministra no altar não pode chamar a atenção de Satanás ou de demônios de sensualidade. Tem que chamar a atenção apenas do Deus Todo-Poderoso. Porque quem ministra no altar não ministra para a terra, ministra para Deus. Quem ministra no altar não ministra para homens, ministra para Deus. Aleluia! Aleluia! Então veja bem, meus irmãos, o altar é onde Deus se manifesta, é onde você vai ter um encontro com Deus e Ele vem. Ele diz assim: eu virei a ti ali e te abençoarei. É o lugar onde nós temos encontro com Deus e Deus nos abençoa. Agora que você já tem uma visão de altar, percebe a situação de Israel? Altar quebrado. O altar deles está quebrado. Eles têm contato com Deus? Sim ou não? Eles têm bênção de Deus? Sim ou não? Eles estão adorando a Deus? Sim ou não? Não tem altar. Não tem altar. E Elias, conhecendo os princípios bíblicos, quando Elias chama a atenção do povo e diz para o povo: cheguem a mim. A primeira coisa que Elias faz é reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E ele vai pegando as pedras e vai colocando as pedras no lugar. Você percebe que Elias, ele não fala nada com Deus antes do altar estar pronto. Elias não conversa nada com Deus antes do altar estar reparado. Porque ele sabia que estava errado. Israel estava vivendo sem comunhão com Deus. Como é que eu oro sem comunhão com Deus? Então Elias vai e repara o altar, coloca as pedras no lugar, tá certo? Eu não vou falar do sacrifício aqui não, tá certo? Eu só quero falar mesmo desta questão do altar. O que acontece quando Elias restaura o altar? O altar está pronto. O sacrifício está sobre o altar. E quando o altar está pronto e que o sacrifício está pronto, aí a Bíblia diz que Elias conversa com Deus. Porque esta é a primeira lição que nós vamos aprender da restauração do altar. Quando o altar ele é restaurado, restaura-se a comunhão com Deus.
Ninguém pode conversar com Deus sem comunhão com Deus. Ou seja, quando o altar que estava quebrado, altar quebrado fala de aliança quebrada. Altar quebrado fala de relacionamento quebrado com Deus. Altar quebrado, destruído, fala que Israel não estava adorando a Deus, não estava ofertando mais nenhum tipo de sacrifício para Deus, porque o altar estava quebrado. Mas quando o altar foi restaurado, a primeira coisa que se restaura é a comunhão com Deus, aleluia. É a comunhão com o céu, aleluia. Agora já pode ofertar sacrifício. Aonde não tinha sacrifício, agora já tem sacrifício. Aonde não tinha mais, aleluia, um altar, agora já tem altar. Agora já tem um novilho morto, já tem a lenha, aleluia. O céu e a terra já estão ligados, porque Elias vai conversar com Deus. E ele disse: eu vou descer aí e eu vou abençoar o meu povo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a primeira coisa que é restaurado, quando o altar é restaurado, é a comunhão. Altar quebrado, sem comunhão. Altar restaurado, restaura a aliança, restaura o relacionamento, restaura o contato com Deus. Segunda coisa que é restaurado, depois que o altar que estava quebrado se torna um altar de verdade. Primeiro, a comunhão é restaurada. Segundo, é restaurada a vida de oração. Elias não orou com o altar quebrado. Elias não orou com o altar destruído. Ele sabia que ele podia orar. Se ele orasse, ele ia pagar o mesmo mico dos profetas de Baal. Ele ia gritar o dia inteiro e não ia acontecer nada. Mas como ele conhecia os princípios de Deus, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Restaurou o altar, restaurou a comunhão, restaurou a aliança, há contato entre a terra e o céu, e agora então restaura a vida de oração. Agora ele pode orar. Agora ele pode orar. Você está entendendo por que tem muita gente que não gosta de orar? Você está entendendo por que tem muita gente que não busca a presença de Deus? Você está entendendo por que tem muita gente que diz que dobra o joelho, mas não tem assunto para falar com Deus? Você está entendendo por que tem muita gente que não fala com Deus? Sabe por quê? Porque não tem altar, aleluia. Não tem altar, o altar está quebrado. Só existe vida de oração aonde tem altar e de pé na presença de Deus. Restaurou a vida de oração. E agora o Elias, depois que o altar está restaurado, a Bíblia diz que o Elias, verso de número 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, conforme os teus princípios, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu imagino, é conforme a tua palavra, é do jeito que está na tua palavra que eu fiz tudo isso. Aleluia. Oh, que autoridade é, que oração, irmãos, que oração de autoridade é esta? Que oração de autoridade é essa?
quando o altar está totalmente restaurado na presença de Deus, a oração ela é diferente. A oração ela é totalmente diferente, irmãos. Os nossos dias de oração estão passando por um problema muito sério. Eu li há poucos dias atrás, até estava rindo de um autor, que ele diz que a oração da igreja está na UTI. De tão frágil que está, de tão fraca que está. Está na UTI. Mas quando o altar é restaurado, é diferente, irmão. O negócio muda. A vida de oração volta. Aleluia. A vida de oração volta. Quando há altar restaurado, a vida de oração volta. Não tinha oração em Israel, mas agora tem oração em Israel. O altar foi restaurado. O altar que estava quebrado foi restaurado, foi colocado no seu devido lugar. O que estava fora foi colocado no seu devido lugar. E agora tem a oração, Elias está orando, aleluia, Elias está falando com Deus, Elias está conversando com Deus, e Elias está dizendo: Senhor, aleluia, eu consertei o altar, e eu consertei conforme a tua palavra, eu coloquei o altar de pé, mas coloquei conforme a tua palavra, eu arrumei o altar, mas não arrumei do meu gosto, não arrumei do meu jeito, eu arrumei conforme a tua palavra, aleluia. Não tem jeitinho, irmão. O brasileiro é cheio de gambiarra, é cheio de dar jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho não, meu irmão. Com Deus tem que ser conforme a palavra, com Deus tem que ser conforme a palavra, conforme a palavra, aleluia. E aí então o Elias vai dizer para Deus: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus, e que tu fizeste tornar o coração deles para trás. Restaurou a comunhão, restaurou a vida de oração. Agora tem oração. Está tendo uma coisa que não tinha há muito tempo em Israel. Está tendo oração em Israel agora, irmãos. Aleluia. É por isso que muitos correm de oração. Altar destruído. Ele sabe que Deus não vai responder ele. Aí corre das orações. Corre das campanhas, corre das vigílias, né? Chega na hora da oração, fica sentado lendo Bíblia. Não, irmão, é hora da oração, dobra o seu joelho e vai orar. Tem que ficar lendo Bíblia não. Bíblia você lê em casa. Aqui, hora de oração é hora de oração. Não fica aí tentando enganar ninguém não. Pode achar que Deus é tolo, Deus não é tolo não. Deus sabe que você está dando nó. Dobra o joelho e vai orar. Geme. Fala com Deus. Para de ficar dando nó dentro da igreja. Fica aí sentado. Tem saúde, tem um joelho maravilhoso. Dobra o joelho, vai orar. Outros, na hora da oração, fica dando volta, olhando o celular do lado de fora. Sabe o que é isso, irmão? Altar quebrado, destruído. Porque quem tem altar na presença de Deus, na hora da oração, está aqui falando língua estranha. Está aqui buscando o céu, e o céu já desceu na vida dele, aleluia. O céu já desceu na vida dele, porque Deus diz na palavra: você vai me adorar, e eu virei a ti, e te abençoarei ali, aleluia. Aleluia, então não fica aí tentando dar nó em Deus, achando que Deus é besta, fica aí tentando dizer que está lendo a Bíblia. Não, irmão, é hora de oração, vamos orar, vamos falar com Deus, porque quem tem altar busca Deus, quem tem altar ora, quem tem altar fala com Deus, e o resto é conversa fiada.
O resto é conversa fiada. É tentar achar que está dando nó em Deus. Achando que Deus é tolo. E não está vendo que você está aprontando. Mas Ele está vendo. Então restaura a comunhão. Restaura a vida de oração. E agora vai acontecer um negócio que é a esperança de todo altar, irmão. A esperança de todo altar é isso aqui. Tá? A esperança de todo sacrifício é isso aqui. A Bíblia diz que ele diz: Senhor, responde. Mostra que o Senhor é Deus em Israel. Verso 38. Então, vamos dizer todo mundo junto? Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Tinha fogo de Deus em Israel? Não. Fazia muito tempo que Israel não sabia o que era fogo de Deus. A esperança de todo altar, a esperança de todo sacrifício, irmão, é o fogo de Deus. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus no altar significa Deus dizendo assim: eu estou aceitando o teu sacrifício. Significa Deus dizendo: eu estou aceitando a tua oferta. Aleluia. Significa dizer assim: olha, eu estou presente no teu altar. O fogo que saiu, não saiu de outro lugar. A Bíblia diz que caiu fogo do Senhor. O próprio Deus desceu, como Ele promete lá no verso 26 do capítulo 20. Aleluia, no verso 24 do capítulo 20 de Êxodo: eu virei a ti e te abençoarei ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chegou o fogo, o que é que assustou o povo? Foi o altar de pé? Não. O que é que fez o povo gritar: só o Senhor é Deus? Foi as 12 pedras? Não. Foi a ovelha que foi sacrificada? Não. Foi quando o fogo chegou. Porque quando o fogo chegou, o povo disse: Deus chegou. Deus chegou, aleluia, Deus desceu aqui, Deus está presente aqui, aleluia, bendito seja Deus, porque o fogo, ele é a esperança do sacrifício. Sabe, altar sem fogo é igual carro sem gasolina. Altar sem fogo é igual a tartaruga de perna para riba. Altar sem fogo é igual um leão sem dente e sem unha. Porque altar sem fogo é altar morto. O fogo é a vida do altar. É por isso que lá em Levítico está escrito assim, ó: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque se tem fogo, tem vida. Deus está ali. Se tem fogo no altar, significa que Deus está aí. Se o altar tem fogo, significa que Deus está presente, que Deus desceu ali, que Deus chegou ali, que Deus aprovou o sacrifício, que Deus aprovou a sua oferta, aleluia. E Ele diz: eu estou descendo para te abençoar, eu estou descendo para te abençoar, aleluia. Eu quero abrir um parênteses para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nesta noite. Diz o Senhor para ti neste lugar: eu estou descendo na tua vida nesta noite para mudar a tua história. Eu estou descendo na tua vida nesta noite para trazer um renovo especial sobre a tua vida, aleluia, porque o fogo é o sinal da vida de Deus no altar do crente. Aleluia. E não adianta, meu irmão,
dizer que é criancice, que é meninice, não. Eu olho para uns crentes debochados dentro da igreja, irmãos. Tem uns crentes debochados que gostam de ficar rindo. O irmão está lá nos mistérios de Deus e fala em língua, ele fica debochando, fazendo gracinha, fazendo mimicazinha, coisinhas assim, e o irmão está no mistério falando e dando glória a Deus e chorando, e ele fica lá conversando, falando asneira que a gente nem sabe o que é, mas fogo nele não tem, ele não fala língua estranha, ele não dá glória a Deus, a desculpa dele é o celular, e olha nesse celular, meu Deus do céu, o que é isso, pastor? É porque não tem fogo. Porque quem tem fogo já esqueceu do celular. Quem tem fogo não está mexendo nesse trem. Quem tem fogo do céu já está no mistério. Quem tem fogo do céu já está falando em outras línguas. Porque Deus já desceu ali e disse: eu estou aqui, filho. Eu vim para te abençoar. Eu estou aqui. Eu vim para te ajudar. Eu estou aqui. Eu vim para te ajudar. Eu vim para te ajudar. Eu vim para te abençoar. Quantos estão sentindo que Deus desceu no seu sacrifício nesta noite? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O fogo não está aqui no microfone, irmão. O fogo está no altar. Aleluia. O fogo não está aqui no microfone. Aleluia. O fogo não está aqui no microfone. O fogo está no altar. Aleluia. E quando tem fogo no altar é tudo diferente, irmão. Aleluia. A pregação é diferente. O louvor é diferente. Não adianta tentar ficar inventando moda, irmão. Não adianta. Aleluia. O negócio é ter a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, a tua pregação é diferente. Você não precisa mentir. Tem um monte de gente aí profetizando mentira só para o povo dar glória a Deus. Não, eu só falo o que está na palavra. Eu não preciso de mentir. Aleluia. O fogo de Deus está aceso aqui dentro, está presente aqui. Eu não preciso inventar moda, não. Eu não preciso inventar moda. Tem crente que vai cantar, fica inventando moda para cantar. Não precisa inventar moda. Se o fogo estiver aceso, o fogo vai se alastrar, o fogo vai pegar, o fogo vai se alastrar. Aleluia. Orabai arasuri kandarabashandaramarabai. Aleluia. O altar restaurado restaura a comunhão, restaura a aliança, restaura relacionamento com Deus, restaura a vida de oração, mas também restaura o fogo da vida espiritual. Restaura o fogo da vida espiritual. Israel estava vivendo de passado, irmãos. Israel estava vivendo de passado. Quando eles passavam em frente daquele altar que estava quebrado, muitos deles diziam: já teve muito fogo nesse altar aí. Já caiu muito fogo nesse altar aí. Mas agora ele está quebrado. Então ele estava vivendo de passado. Tem muito crente, irmão, que perdeu o fogo. Aleluia, não tem mais fogo espiritual no seu altar e ele só vive de passado. Eu já cantei, eu já preguei, eu já expulsei demônio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso é quando tinha fogo, irmão. Aleluia. Agora se o fogo voltar novamente, você pode estar de cabelo branco, velhinho de 100 anos, que você vai voltar novamente. Aleluia. A pregar, a expulsar demônio, a curar enfermo, a pregar com poder. Aleluia. Porque o fogo no altar é a vida de Deus no altar do crente.
Pare de viver do passado. Volte a ser usado por Deus novamente. Volte a ser aquilo que você já foi um dia, quando tinha fogo no seu altar. Não adianta profecia, irmãos. Não adianta profecia, tá? Eu vou te usar. Se você não tiver com o altar restaurado, essa profecia vai se perder no tempo. Você vai ser uma bênção. Ok, eu creio. Mas se o seu altar estiver restaurado e tiver fogo. Se não tiver, pode esquecer a profecia. Comunhão restaurada. Aliança restaurada. Relacionamento restaurado. Vida de oração restaurada. E agora chega a vida do altar, o fogo de Deus. Oh, aleluia. Quando chega o fogo, tudo é diferente, irmão. Oh, aleluia. Chegou a vida de Deus no altar. É o que está escrito lá no verso 24, irmão, do capítulo 20 de Êxodo. Deus diz assim: eu vou descer aí e te abençoarei. Como é que ele vem? Ele vem como fogo. Consome todo o holocausto. Toda oferta que você trouxe para ele, ele consome, mas te abençoa. E o altar fica em chama. Oh, caiu o fogo do Senhor. Aleluia. E consumiu todo o holocausto. Aleluia. A vida de Deus chegou no altar, irmãos. Sabe, irmãos, esse negócio de dar glória a Deus, de aleluia, de falar línguas estranhas, irmão, isso não pode ser mecânico. Não. Você não tem que esperar ficar arrepiado. Glória a Deus e aleluia para quem tem vida de Deus no altar. Glória a Deus e aleluia para quem tem fogo de Deus. Porque o fogo é a vida de Deus, irmão. Aí não tem jeito. Se a vida de Deus está em você, é você e Deus. Aí mistura glória a Deus com aleluia em línguas estranhas e fica aquela maravilha. Aleluia. Louvado seja Deus. Não pode ser mecânico, irmão. Não pode, de maneira alguma. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Não, não. Eu vou levantar a mão porque alguém levantou a mão. Eu vou dar glória a Deus porque outro deu glória. Não, você tem que dar glória a Deus porque você tem fogo no altar. É o fogo que impulsiona, é a vida de Deus que impulsiona você dá glória a Deus. É o fogo de Deus que nos impulsiona a falar línguas estranhas. É o fogo de Deus que nos impulsiona a dar glória ao nome de Jesus. Aleluia. Você pode ser sério, meu irmão, até o dia que o fogo de Deus te pegar, porque o dia que o fogo de Deus te pegar, essa seriedade aí vai virar em lágrima. Essa seriedade aí vai virar em lágrima. E você vai adorar com liberdade, aleluia, por causa da vida de Deus que virá sobre você. Aleluia, aleluia. Restaurou o altar, agora tem fogo no altar. Não virá fogo se o altar não for restaurado. Essa é uma noite muito especial para nós. Talvez você está dizendo assim, mas eu estou apagadão. Esta é uma boa oportunidade para você arrumar as coisas aí. Esta é uma boa oportunidade para você conversar com Deus e colocar as pedrinhas tudo no seu devido lugar e dizer: Senhor, está pronto, conforme a tua palavra, não mexi em nada. Não falsifiquei nada. Não tem hipocrisia, não tem falsidade aqui, Senhor. Responde-me com fogo agora. E Ele vai responder com fogo sobre o teu altar. Aleluia, 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 aleluia.
Glória seja dado o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, fogo de Deus não é só para o ministério, o fogo de Deus é para a igreja. Fogo de Deus é para a noiva do Cordeiro, aleluia. Fogo de Deus é para todos nós que cremos em Jesus Cristo e que temos um altar aonde nós conversamos com Ele, e que temos um altar aonde nós nos relacionamos com Ele, e que temos um altar aonde nós temos comunhão com Ele, temos relacionamento com Ele, temos aliança com Ele. É para isso que é o fogo de Deus. E eu concluo aqui. Você viu que restaurou o relacionamento? Agora tem relacionamento. Deus está no meio do povo agora. E o povo está gritando. O povo ficou doido. Quando o povo viu o fogo, ficou todo mundo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E tem gente, eu fico pensando assim, irmãos, que tem crente na igreja que diz que poder de Deus escandaliza. Não, irmão, poder de Deus não escandaliza ninguém, não. Quando o fogo desceu no altar, os que estavam adorando Baal, virou tudo para o lado de Elias e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Deixa eu usar um chavão de pregador nesta noite. Não é fogo de Deus que escandaliza. O que escandaliza é a vida torta, é a vida em pecado, é a vida errada. Mas altar cheio de fogo, o povo tem que gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, ele diz que quando há sobrenatural de Deus dentro da igreja, quando o Espírito do Senhor está agindo, e que há sobrenatural quando o incrédulo entra no meio da igreja, a sua vida é revelada. E Paulo diz: e ele, curvando-se diante de Deus, diz: verdadeiramente Deus está neste lugar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fogo de Deus, irmão, não atrapalha nada. Fogo de Deus não atrapalha nada. Não escandaliza ninguém. Por mais que o incrédulo esteja no nosso meio e não entenda nada, mas não vai ficar escandalizado. Aleluia. Ele só vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque é no meio do fogo, irmão, que os mistérios acontecem. É no meio do fogo que os milagres acontecem. É no meio do fogo, irmão, que os milagres acontecem. Eu estava pregando numa cruzada e aconteceu uma coisa muito interessante naquela cruzada, irmãos. Até hoje eu não sei te explicar aquele mistério. Nós estávamos em Cuiabá, uma igreja que estava respaldada, mas não tinha as janelas colocadas no lugar. E era um trabalho lotado, lá no Pedro 90. Preguei no sábado à noite, foi aquela maravilha. Ensinei no domingo de manhã. E orei à tarde para pregar. Fui para a igreja. Era uma plataforma de tábua. Irmãos, e o povo canta, e vocês sabem que o povo de Deus gosta de cantar, né? E canta e dá glória a Deus e aleluia. Quando foi chegando 8 horas, começou um vento. Começou a ventar. Irmão, mas veio uma chuva.
você escutava as árvores, os fios de energia assoviar, as árvores retorcer, e caiu um pé d'água tão grande dentro daquela igreja, e foi enchendo de água, e eu pensei comigo assim, eu vou cair fora daqui, né? Vou me molhar todo. Quando eu cheguei perto do pastor Heraldo, o pastor Heraldo já estava molhado. E o pastor Heraldo falou para mim assim: Deus acabou de falar comigo para mim não sair da frente do altar, porque Ele vai operar milagres. Aí eu disse para ele: se você não sair, eu também não saio. Aí ficou os dois molhando lá. Irmãos, água na canela, Deus é minha testemunha. Aí saiu lá da ponta, saiu um correndo dentro d'água, veio na plataforma e disse: pastor, ora por mim que eu quero aceitar Jesus. Nós oramos, ele aceitou Jesus. Daqui a pouco outro começou a falar em língua estranha no meio da água. O irmão foi pegando um fogo no meio daquela água. Já viu fogo pegar dentro d'água? Já viu fogo pegar dentro d'água? Pegou fogo, foi pegando fogo. E nós orando para o povo, reconciliando. Naquela noite 27 pessoas voltaram para Jesus, aceitaram a Jesus. E Jesus batizando com o Espírito Santo no meio daquela água. Aleluia, no meio daquela água, Jesus batizando com o Espírito Santo. E Deus falando com o pastor Heraldo: não saia da frente do altar, porque eu ainda tenho milagre para fazer. Eu ainda tenho milagre para fazer. E nós dois lá, aleluia. E as pessoas vinham e falavam: ora, eu estou aceitando a Jesus, ora por nós, ora por mim, eu estou desviado, eu estou reconciliando. E nós fomos separando. Quando nós fomos contar, tinha 27 que já tinham aceitado a Jesus. Um moço chegou no meu ouvido e disse: pastor, o meu pai quer que o senhor ore por ele. Ore por ele, pastor. Ele está crendo que se o senhor orar por ele, Jesus vai curar ele. Eu disse: vamos lá. Eu pulei da plataforma no meio da água, molhei o meu sapato tudo e foi andando, meus irmãos. Só que quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia orar por um homem que estava com dor de cabeça. Mas quando eu cheguei lá, tinha um homem numa cadeira de roda. E ele disse: esse é meu pai. E ele disse que se o senhor orar por ele, Jesus vai curar ele. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. O que é que eu faço aqui, meu Deus? O Senhor falou comigo: ele não é aleijado, meu filho. Ele tem um problema nos dois joelhos. Coloque as suas mãos nos joelhos dele. Aleluia. Eu orei, coloquei as minhas duas mãos. Os joelhos dele era seco, que brilhava. Eu coloquei as minhas mãos sobre o joelho dele. Aleluia. Orei por ele e disse: Senhor, e agora? O que é que eu faço? O Senhor me disse: pega pela mão, manda ele ficar de pé e manda andar no meu nome. Aleluia. Eu peguei ele pela mão e disse: Jesus está lhe mandando ficar de pé. Ele ficou de pé. Aleluia. Eu disse: Jesus lhe manda andar agora. E eu fechei os olhos e comecei a puxar. Eu dei um passo, ele deu outro passo. Eu dei mais um passo, ele deu outro passo. E quando eu assustei, estava eu e ele pulando no meio da água e dando glória a Deus. O aleijado andou no meio do fogo, irmão. Fogo de Deus é aonde tem milagre. Aonde tem fogo de Deus é onde tem milagre. Eu não abro mão do fogo de Deus na minha vida. Eu não abro mão. Eu não aceito ser um crente gelado. Eu não aceito ser crente gelado. Eu não aceito ser crente gelado. Eu não aceito ser meia tigela. Eu não aceito. Eu não aceito ser crente sem fogo de Deus na vida. Eu não aceito.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não aceito ser esses crentes de meia tigela apagado. Eu não aceito, irmão, ser esse crente calado de meia tigela. Aleluia, pastor. Aleluia, como é que é a tua vida de oração? Aleluia, eu oro todo dia, irmão, e todo dia eu falo línguas estranhas. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. É fogo que faz isso, irmão. É fogo que faz essas coisas. É fogo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não aceito, aleluia, dobrar o meu joelho, não falar línguas estranhas com Deus. Não aceito, irmão. Eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito orar e não falar línguas estranhas. Eu não aceito dobrar o meu joelho e ficar 2, 3 horas orando, 5 horas como fiquei hoje, e não sentir a presença de Deus, e não falar línguas estranhas. Isso não pode acontecer. Porque se o altar está restaurado, tem fogo. Se o altar está restaurado, tem fogo. E não adianta ficar com conversa fiada, não, de dizer que agora você está bastante maduro, experiente. É nada, você está apagado mesmo. Não, quando eu era novo convertido, eu era desse jeito também. Então aceita Jesus de novo. Aceita Jesus de novo. Para com essa conversa fiada. Dizer, não, isso aí era quando eu era novo convertido. Aí eu era meio doido assim. Irmão, se eu perder esse fogo, eu vou aceitar Jesus de novo. Se eu perder essas doiduras de Deus da minha vida, eu vou aceitar Jesus de novo. Eu não posso perder essa alegria, irmão. Eu não posso perder essa presença. Eu não posso perder esse fogo. Não posso. Aleluia. E não adianta ficar dando desculpa que é experiência, que é 10 anos de crente. Não, irmão. Quanto mais comunhão e mais intimidade, mais fogo de Deus na vida, mais presença de Deus na vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos aí, fecha. Aleluia, fecha os teus olhos. Conversa com Jesus aí, conversa. Você sente esse fogo, irmão? Você é crente, você sente esse fogo? Você sente esse fogo na sua vida? Você sente esse fogo? Se você não sente, você pode sentir ainda hoje. Ele pode se manifestar ainda aí na sua vida agora. Aleluia. Se tiver alguma coisa fora do lugar, conserta, pede perdão, pede misericórdia. Aleluia. Oh, aleluia. Feche os teus olhos e fale com Deus. Meu Deus, tem pessoas conversando contigo agora, Senhor. O que nós precisamos é da tua presença, Senhor. E a tua presença, ela se manifesta como fogo. É como fogo que a tua presença se manifesta, Senhor. É desta presença que nós precisamos, meu Deus. Nós não precisamos, Senhor, de uma presença mecânica. Não. Nós precisamos de uma presença que vem do céu, meu Pai. Nós precisamos de um fogo que sai da tua presença. Aleluia, o altar da igreja primitiva. A tua palavra diz: eis que veio um som como do céu.
céu, aleluia, como o som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. É desse fogo que nós precisamos, Senhor, não é de mecanismo. Nós precisamos do fogo que vem do céu, da presença que vem do céu, do poder que vem do céu, meu Deus. Você já está sentindo esta presença nesta noite? Feche os seus olhos, por favor. Você está numa vigília. Você não veio aqui para passar tempo. Não. Você veio aqui para sentir a presença dele. Aleluia. Você veio aqui para sentir o fogo da presença dele. E saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Aleluia. Deus estava dizendo: eu estou aceitando o culto. Eu estou aceitando a tua oferta. Eu estou aceitando a tua oferta. Eu estou aceitando o teu culto. Eu estou aceitando o teu holocausto. Aleluia. Recebe aí, irmão. Aleluia. O teu renovo nesta noite. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, volte a falar em línguas estranhas agora, porque está saindo o fogo da presença do Senhor agora, e está vindo sobre o teu altar. Agora não é hora de conversar com ninguém, agora é hora de falar com Deus. Agora é hora de falar com Deus. Agora é hora de conversar com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde tiver um crente ligado com altar, preparado, que saia fogo da presença de Deus e consuma o teu holocausto agora. E consuma o teu holocausto agora. Já tem fogo de Deus, já tem fogo de Deus, já tem fogo de Deus descendo neste lugar. Já tem fogo de Deus descendo neste lugar. Crente que há muito tempo não fala em língua, vai falar nesta noite. Crente que há muito tempo não é renovado, vai ser renovado agora. Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Recebe variedades de língua nesta noite. Seja batizado agora, porque o fogo da presença de Deus está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, e Ele vai te arrebatar. Arrebata nesta noite, Jeová. Arrebata nesta noite, Jeová. Passa com a carruagem de fogo aqui e arrebata, meu Deus. Tem crente falando línguas estranhas. Pode falar em línguas, irmão. Vigília é para isso mesmo. É para falar língua estranha. É para receber dons espirituais. Vigília é para isso mesmo, irmão. Aleluia. Vigília não é para você entrar mudo e sair mudo, não. Aleluia. Você pode ter até entrado mudo aqui, mas vai sair cheio do Espírito Santo nesta noite. Vai sair cheio da presença de Deus nessa noite. Vai sair cheio do fogo da presença de Deus. Abra a tua boca, porque Deus está dizendo: abre bem a tua boca e eu a encherei. Eu não concordo em ser um crente frio, sem o fogo de Deus na minha vida. Se você é como eu, levanta as duas mãos para o céu e adore aquele que vive, aquele que se manifesta como fogo, e diz para ele: Deus, eu não concordo viver uma vida gelada, eu não concordo viver uma vida fria, eu não concordo viver uma vida fria sem o teu fogo. Diga para ele, 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 diga
Diga: Deus, eu não concordo. Deus, eu não aceito viver esta vida vazia, esta vida gelada. Aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Você crê na restauração nesta noite? Você crê que Deus está restaurando nesta noite? Você crê que Deus está restaurando nesta noite? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Restaurou o altar, restaurou o fogo. Agora tem vida, agora tem presença de Deus. Aleluia. Seu altar pode ser bonito do jeito que for, mas se não tiver fogo, significa que não tem a presença de Deus. Aleluia. Deixa eu concluir. A presença de Deus está no altar. É Deus dizendo: eu desci aí, eu vim te abençoar. Do jeitinho que está lá no capítulo 20. Mas aconteceu uma outra coisa. Está nas entrelinhas, mas o Espírito Santo não deixa escondido, né? Ele traz à tona. Por um bom tempo, esse povo de Israel viveram dominado pelos profetas de Baal e Jezabel. Eles faziam o que queriam com o povo de Deus. O povo de Deus não tinha autoridade sobre eles. Os profetas de Baal faziam e acontecia, e o povo de Deus não tinha voz. Mas depois que o altar foi restaurado, irmãos, um homem com o fogo de Deus na vida, um homem leva 400 profetas de Baal na beira do ribeiro e mata todos. O povo não tinha voz, eles faziam o que queriam, porque o altar estava destruído. Mas quando o altar foi restaurado, restaurou a autoridade do povo de Deus. Agora quem manda não é Baal, mas agora é Jeová. Quem manda agora não é Baal mais, não é Jezabel mais. Quem manda agora é Jeová. Junta todo mundo e desce para o ribeiro. Aleluia. Eu fico pensando, meus irmãos, que autoridade foi essa que esse homem recebeu de Deus? Aleluia. 400 homens, irmãos. 400 homens não tiveram poder para rechaçar a Elias. Tiveram que descer para o ribeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias matou a todos.
Porque a autoridade de Deus foi restaurada. Onde não tem a autoridade de Deus, você não tem voz. O diabo faz o que ele quer, você não tem voz. Mas quando o altar é restaurado, irmão, tudo muda. Quando o altar é restaurado a autoridade. Ninguém brinca com você mais. Ninguém te chama de crentinho mais. Ninguém te chama de Zé Ruela mais. Porque agora você tem autoridade, você tem voz. Meu tio é pastor, já dorme no Senhor. Um dia, um homem em Rondonópolis o desafiou. Só que ele desafiou o homem errado. Irmãos, eu era menino, criança de 7 anos, 8 anos. Quando dizia assim, o tio Deraldo vai dormir em casa hoje, eu já pensava, meu Deus, hoje ninguém dorme. Porque, irmão, quando chegava de madrugada, aquele homem lascava a falar língua estranha, que ninguém dormia dentro de casa mais. Aquele homem orava a madrugada inteira, falando língua estranha. Sabe, aquele homem do altar com Deus? Era o tio Deraldo. E um homem o desafiou em Rondonópolis. Isso é história conhecida lá. O desafiou, o chamou de crentinho. E falou um monte de asneira. Sabe o que meu tio disse para ele? Para que você saiba que Deus é Deus, a partir de hoje não enxergarás mais. Morreu cego. Porque quem tem altar com Deus tem autoridade. E o que você falar na autoridade, Deus assina embaixo. Sabe o que está faltando? É autoridade, irmãos. É autoridade. Tem muito crente correndo. Tem uns crentes aí que é igual o lado do livro de Provérbio, né? Vamos ali? Não, tem um leão na rua, eu não vou sair. Eu não vou não, porque tem um leão na rua. Não tem nada na rua. Ele está dizendo que tem um leão na rua. Se falar que é demônio, então misericórdia. Não, isso aí não é para mim não. Isso é para a irmãzinha canelinha de fogo. Isso é o quê, cara? Vai lá, em nome de Jesus. Seu altar está em paz, está com Deus. Vai lá, abre a boca, não precisa nem gritar. Só diz assim, sai em nome de Jesus. Pronto. Mas fica correndo. Isso é falta de autoridade de Deus na vida. Porque quem tem autoridade de Deus não corre. Enfrenta. Elias disse, agora o negócio mudou. Os 400 mandavam em todo mundo. Agora eu sozinho mando em todo mundo. Desce para o ribeiro, vai morrer todo mundo. Já imaginou a fila deles? Tudo de cabeça baixa. Sem poder, sem autoridade. E ele ia dizendo, desce em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Desce para o ribeiro. Porque falso profeta tem que morrer. Morreu todos, porque foi restaurada a autoridade. A autoridade só existe onde tem altar reparado na presença de Deus. Aí você tem voz. Aí você tem voz. Tá? Aí você não tem mais vergonha de orar dentro de casa. Quando a família fala, ora irmão, misericórdia irmão. Aí você não tem mais vergonha de cantar um hino lá no colégio. Que agora você tem autoridade. E quando você falar, ou cantar, ou orar, o céu vai descer. Por causa da autoridade que está sobre a sua vida. Repare o seu altar. Altar é ponto de encontro com Deus. É lugar de aliança, de comunhão. Sem altar ninguém fala com Deus.
Elias não era bobo, ele conhecia os princípios para ter poder de Deus na vida e vencer todo aquele mal. Ele sabia que precisava restaurar o altar. E depois que ele restaurou o altar, todas as bênçãos de Deus vieram sobre Israel, sobre a vida dele, porque ele tinha o seu altar restaurado na presença de Deus. Fecha os teus olhos aí onde você está. Eu quero orar contigo, Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, para falar nesta noite. Eu não escrevi nada. Estou falando, Senhor, aquilo que eu recebi naquele momento de oração. Aqui estão dezenas de pessoas nessa vigília, Senhor. Alguns precisam realmente de restaurar o altar. Alguns vieram aqui nesta noite, Senhor, dizendo: não, eu preciso de uma mudança na minha vida. E realmente, Senhor, precisa de haver uma mudança. E essa mudança começa com a restauração do altar. O ponto de encontro entre o homem e Deus. As alianças que estão quebradas. Os relacionamentos que estão fragilizados. Que nesta noite o teu Espírito, Senhor, através desta palavra, constranja, impulsione, traga convicção, e que quando eles dobrarem os joelhos, Senhor, eles possam clamar a Ti como clamou Elias: Senhor, segundo a Tua palavra eu fiz tudo isso, responde-me. E que o Senhor responda sobre eles, Senhor, com o fogo da Tua presença, como nós já sentimos nesta noite. Pai, eu levanto as minhas mãos nesta noite e abençoo cada um dos Teus filhos com esta palavra. Aonde tem altar restaurado, Senhor, tem relacionamento restaurado, aliança restaurada, comunhão restaurada, aleluia, vida de oração restaurada, fogo da Tua presença restaurada, autoridade do céu restaurado. Restaura, Senhor. Aonde precisa de restauração, que seja restaurado nesta noite. E que vidas sejam impactadas, ministérios sejam mudados, Senhor, nesta noite. Meu Deus, que o Senhor faça algo muito especial nas vidas nesta noite. Eu quero que o Senhor coloque, Senhor, no coração de cada crente aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de não aceitar ser um crente gelado. Eu quero que o Senhor coloque isso no coração desta moça, deste moço, desta mulher, deste homem, desta mulher, deste ancião. Senhor, esta revolta de não aceitar ser um crente gelado, sem o Teu poder e sem o fogo da Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, crendo que o Senhor está fazendo isso para louvor e glória do nome de Jesus. Quantos podem dar um brado de glória nesta noite? Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia. Deus abençoe. O que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei. Aleluia. Meus irmãos, Deus, Ele é inquestionável. Só para você ter uma ideia, essa semana foi uma semana de muita preocupação, para mim em particular. E eu recebi, irmã Madalena, uma ideia brilhante para essa vigília. Coisa assim fascinante. Eu gostei. Falei, eu vou acatar a ideia e vou fazer igual você